Bom dia, gente linda! Bom dia! Muito bom dia! E hoje vamos dando continuidade à nossa leitura A Coragem de Ser Você Mesmo, livro da Brené. Paramos ontem no capítulo 5, página 73. Então, estaremos dando continuidade agora. Bora lá? Ó, que hoje no fim vai ter mensagenzinha. Bata de frente com as merdas que ouvir. Seja civilizado. Tanto quem mente quanto quem fala a verdade atuam em campos opostos do mesmo jogo, para assim dizer. Cada um reage aos fatos como os entende, embora a reação de um seja guiada pela autoridade da verdade, enquanto a reação do outro desafia uma autoridade e se recusa a satisfazer suas exigências. O falador de merda as ignora como um todo. Ele não rejeita a autoridade da verdade, como faz o mentiroso, e opõe-se a ela. Simplesmente não lhe dá a menor atenção. Em virtude disso, falar merda é um inimigo muito pior da verdade do que mentir. Sou grata a Carl Jung por nos lembrar que o paradoxo é um dos nossos bens espirituais mais preciosos, porque sem esse lembrete eu provavelmente ficaria pé da vida com essa prática específica do verdadeiro pertencimento. Eu amo a ideia de bater de frente com as merdas que ouvimos e também acredito em civilidade. Só acho muito difícil combinar os dois. Nesse capítulo, vamos investigar a fundo o que estimula essas merdas, que forma costumam tomar e como nos mantemos civilizados quando já estamos atolados nelas. Harry Frankfurt é professor emérito de filosofia da Universidade de Princeton. Passou sua carreira lecionando e ensinando em Yale, na Rockefeller e na Ohio State. Em 2005, publicou o livro Sobre Falar Merda. É um estudo bem curto sobre a natureza das merdas que circulam por aí, como se diferenciam da mentira e por que todos acabamos falando uma merda ou outra também. Chamaram a minha atenção 3 detalhes que Frankfurt aponta em seu livro, e ainda como esse detalhe reflete tão bem o que encontrei com os participantes da pesquisa, quando falaram sobre seus esforços para manter a autenticidade e a integridade ao entrarem em debates e discussões tomados por emoções, no lugar da compreensão compartilhada dos fatos. O primeiro insight é a diferença entre mentir e falar merda, explicada na citação de abertura desse capítulo. Vale pensar no ato de mentir como uma afronta à verdade, e no de falar merda como uma rejeição indiscriminada da verdade. O segundo é a vantagem de reconhecer quantas vezes falamos merda por nos sentirmos obrigados a tratar de temas que não entendemos. Frankfurt explica como a convicção geral que muitos de nós temos sobre a necessidade de comentar ou dar pitaco em cada assunto de nosso planeta leva a níveis crescentes de falação de merda. É uma loucura para mim que tantos de nós achemos necessário ter uma opinião formada sobre tudo, desde o que está acontecendo no Sudão e no Vietnã, até os efeitos da mudança climática na Holanda e a política da imigração da Califórnia. Também sou culpada disso. Não lembro uma vez no ano passado que alguém me perguntasse sobre um assunto e eu não tenha soltado ali uma opinião. Mesmo quando não sabia muito sobre o assunto para contribuir ou mesmo papear, eu me amparava em debates ideológicos partindo do que imaginava que o meu pessoal pensava daquilo. Também não lembro uma vez no ano passado que eu tenha perguntado a alguém sobre um assunto e recebesse a resposta. Na verdade, eu não sei muito bem o que está acontecendo por lá, mas me fale sobre isso, por favor. Nem nos damos mais ao trabalho de demonstrar curiosidade, e isso porque em algum lugar, alguém do nosso lado terá um posicionamento. Numa cultura como a do ter que se adaptar,
Em casa, no trabalho ou em nossa comunidade mais ampla, ser curioso é visto como uma fraqueza e questionar representa antagonismo, em vez de ser valorizado como aprendizado. Por fim, Frankfurt declara que a disseminação contemporânea da falação de merda tem ainda uma origem mais profunda. O fato de sermos céticos e de negarmos a possibilidade de saber a verdade de como as coisas realmente são. Ele argumenta que quando desistimos de acreditar que várias verdades concretas que podem ser conhecidas e ainda conhecimento observável compartilhado, nós desistimos da noção de investigação objetiva. É como se todos simplesmente dessemos de ombros e disséssemos: tanto faz, é muito difícil chegar à verdade. Então, se eu disser que é verdade, já está bom. A astuta observação de Frankfurt quanto ao que isso nos leva parece profético em 2017. Ele declara que ao decidirmos que não faz sentido tentarmos ser fiéis aos fatos, simplesmente recorremos a ser fiéis a nós mesmos. Esse, para mim, é o berço de uma das maiores e mais problemáticas merdas do nosso tempo. O argumento: ou você está conosco, ou você está contra nós. Se você não está comigo, então é meu inimigo. Como eu falei brevemente antes, um dos maiores estimulantes da categorização atual é a proliferação da crença de que ou você está conosco ou contra nós. Essa é uma frase dramática que ouvimos sair da boca de todos, de políticos a heróis e vilões de filmes. Com regularidade. É um dos mais eficazes categorizadores políticos e em 95% das vezes uma interpretação comovente e apaixonada de um monte de merda, bem intencionada ou não. Benito Mussolini usou e abusou da frase: ou você está conosco ou contra nós. Nas semanas seguintes ao 11 de setembro, tanto George W. Bush quanto Hillary Clinton disseram aos cidadãos do mundo que ou eles estavam conosco na luta contra o terrorismo ou contra nós. Bush foi ainda mais longe, declarando: cada nação, em cada região, tem agora uma decisão a tomar. Ou estão conosco, ou estão com os terroristas. Isso está também em nossas histórias. Em Star Wars, A Vingança do Sith, Darth Vader diz a Kenobi: se você não está comigo, então é meu inimigo. Costumamos usar o comigo ou contra mim em momentos de significativo estresse emocional. Nossa intenção pode não ser a de manipular, apenas forçar a ideia de que estamos numa situação em que a neutralidade pode ser perigosa. Eu, aliás, concordo com essa ideia. Uma das minhas citações inspiracionais vem de Elie Wiesel: sempre temos que escolher lados. A neutralidade beneficia o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja o torturador, nunca o torturado. O problema é que o apelo emocional muitas vezes não se baseia em fatos e ataca nossos temores de não pertencer ou sermos vistos como éramos ou parte do problema. Ou sermos vistos como erramos ou parte do problema. Precisamos questionar como os lados são definidos. Essas são mesmo as duas únicas opções? O enfoque está correto para esse debate ou é tudo um monte de merda? Na filosofia, ou você está conosco ou contra nós, é considerada uma falsa dicotomia ou um falso dilema. É uma jogada para forçar as pessoas a tomarem partido. Se alternativas existem, e elas quase sempre existem, essa afirmação está factualmente errada. Ela transforma uma abordagem tomada pela emoção em pertencimento a ser usado como arma. E isso sempre beneficia a pessoa que está jogando a pólvora e acenando com aquelas escolhas forçadas e falsas. A capacidade de pensar para além de situações do tipo ou isso ou aquilo é a base do pensamento crítico, mas, ainda assim, exige coragem. Explorar a curiosidade e questionar só acontecem fora dos nossos bunkers de certeza. Para a maioria de nós, mesmo que a máxima do conosco ou contra nós soe um pouco como um simplismo cheio de merda,
ainda é mais fácil e seguro escolher um dos lados. O argumento é construído de forma a existir apenas uma opção concreta. Se ficarmos quietos, somos automaticamente demonizados como o outro. A única opção verdadeira é recusar os termos de argumento, desafiando o enfoque do debate. Mas não se engane, isso é escolher a natureza selvagem. Por quê? Porque o argumento é montado para silenciar a dissidência e definir limites que sufoquem debates, discussões e perguntas. Basicamente, os recursos que sabemos levar a uma solução eficaz dos problemas. Nosso silêncio, no entanto, vem acompanhado de um custo individual e coletivo bem alto. Individualmente, pagamos com a nossa integridade. Coletivamente, pagamos com a desagregação e, pior ainda, deixamos de resolver de vez o problema. Respostas que se escoram na força das emoções sem buscar apoio nos fatos raramente fornecem soluções estratégicas e eficazes para questões mais complexas. Em geral, não criamos falsos dilemas por estarmos intencionalmente falando merda. Com frequência, recorremos a isso quando ocupamos um lugar de medo, emoção aguda e falta de informação. Infelizmente, o medo, a emoção aguda e a falta de informação também fornecem o cenário ideal para o comportamento incivilizado. É por isso que o ciclo de falação de merda e incivilidade pode se tornar infinito. Civilidade. É mais fácil nos mantermos civilizados quando combatemos a mentira do que quando batemos em frente com as merdas que ouvimos. Quando falamos merdas, não pensamos na verdade enquanto ponto de partida compartilhado. Isso torna o raciocínio escorregadio e nos deixa mais inclinados a espelhar a atitude da falação de merda, que é: a verdade não importa, só importa o que eu acho. Vale ter em mente o princípio da assimetria da merda, de Alberto Brandolini, ou o que também é conhecido como Lei de Brandolini. A quantidade de energia necessária para refutar merdas é de uma ordem de grandeza maior do que a utilizada para produzi-las. Às vezes, confrontar publicamente é desnecessário, porque surge uma expectativa de amenizar, como um elogio forçado demais, ou no caso da minha família texana, uma história de carochinha sobre andar até a escola ladeira acima e então de volta, debaixo da neve, puxando um burro. Mas, quando as apostas estão altas e precisamos bater de frente com as merdas que ouvimos, conheço duas práticas que aumentam a sua eficiência. Em primeiro lugar, inicie a abordagem com generosidade. Quando possível, e não presuma que as pessoas tenham algum juízo e só estejam sendo maldosas ou mesquinhas. Em discussões mais acaloradas, podemos sentir vergonha de não termos uma opinião formada. E esses sentimentos de não ser o bastante podem nos fazer desandar a falar merda nas nossas conversas. Também podemos crer que estamos partindo de dados concretos para responder e nem imaginar que não temos nada para validar o que dissemos. Além disso, podemos ficar tão reféns da nossa dor e do nosso medo que a verdade e o fato passam a representar um papel secundário diante dos apelos emocionais por compreensão ou concordância. Generosidade, empatia e curiosidade. Onde foi que você leu ou ouviu isso? Podem nos levar longe em nossos esforços para questionar o que estamos ouvindo e apresentar fatos. Bom dia, mãe! A segunda prática é a da civilidade. Encontrei uma definição do Institute for Civility in Government que reflete bastante o que os participantes da pesquisa disseram sobre o tema. Os cofundadores do Instituto, Cassandra Dunk e Thomas Spati, escrevem: a civilidade acolhe e cuida da identidade, das necessidades e das crenças de uma pessoa, sem com isso degradar as das outras. Civilidade é discordar sem desrespeitar, buscando um denominador comum como um ponto de partida para o diálogo sobre as diferenças, ouvindo para além das percepções e ensinando os outros a fazer o mesmo. Civilidade é o trabalho árduo de se manter presente mesmo entre aqueles em que
temos divergências profundas e acirradas. Ela é política por ser um pré-requisito necessário para a ação cívica, mas também é política para negociar o poder interpessoal, de tal forma que a voz de todos seja ouvida e ninguém seja ignorado. Pensando no que já investigamos sobre as merdas que ouvimos, as falsas dicotomias e a civilidade, vamos dar uma olhada em duas histórias verídicas. A primeira fala de uma experiência em que me vi numa situação de conosco ou contra nós sobre uma questão bem controversa e tive que lutar muito para continuar civilizada no meio de merdas ditas. A segunda é uma história de como virei refém de uma merda que eu mesma disse e acabei empurrando meu grupo para a ideia de ou vocês estão comigo ou contra mim. O que aprendi com essas duas experiências me transformou. Meias com aquecimento à pilha. Eu sabia exatamente o que queria para o meu aniversário de 14 anos. Chega de suéteres de book, de pedras de estimação, de pôsteres de Leif Garrett ou de meias com dedos. Eu estava pronta para uns bons presentes de adolescente. Minha lista incluía o próprio kit de bobs térmicos da marca Clairol, aquele com uma tampa de plástico que virava uma maleta com alça. Some Girls ou Rolling Stones. Eu tinha emprestado o meu para uma amiga e seu irmão mais velho vendeu para comprar cerveja. Uma calça jeans da Gloria Vanderbilt e um par de sapatos da marca Candice. Aqueles de salto alto transadíssimos e fáceis de pôr que todas as garotas descoladas tinham. Ganhei os bobs térmicos, um jeans da Lee e um subtítulo do meu álbum do Rolling Stones. Meus pais sugeriram que eu arranjasse um emprego se quisesse os jeans da Gloria ou da Jordan, e que eu procurasse novos pais se quisesse usar Candies antes dos 20. Antes que eu pudesse voltar para o meu quarto e botar Beds of Burner no máximo, meus pais me surpreenderam com outro presente. Dava para ver pela caixa que não era da Candies, mas o entusiasmo do meu pai era contagiante. Então rasguei o embrulho bem ansiosa. Meias com aquecimento à pilha. Grandes meias de lã cinza com aquecimento à pilha. Eu devia estar chocada, porque meu pai disse: acorda, filhota, é para o abrigo de observação, assim seu pé não fica mais gelado. Eu me senti péssima. Vi na mesma hora que nunca ia precisar daquelas meias, mas não sabia como dizer isso ao meu pai. Eu não queria mais saber de caça. Em todas as nossas saídas nunca cheguei a atirar num cervo. Eu simplesmente não conseguia me dispor a isso. Até rolava caçar pombas ou codornas, mas eu nunca ia atirar num cervo. Então, para mim, as nossas viagens de caça se resumiam a dias longos em abrigos de observação congelantes e noites frias em sacos de dormir junto com todos os primos. Nunca voltei a ir com eles, nem usei aquelas meias. Mas hoje percebo o espaço que a calça ocupou na minha vida enquanto eu crescia. A caça ocupou na minha vida enquanto eu crescia. Mesmo depois que parei de ir, ainda sentia a animação e a expectativa tomando conta lá de casa com o início das várias temporadas. Essas datas eram parte do ritmo da nossa família, como os aniversários e feriados. E sempre tínhamos familiares e amigos visitando os maravilhosos banquetes. Meu pai levava muito a sério toda essa história de caça. Você só podia atirar no que estava liberado pela sua licença de caçador. E era terminantemente proibido atirar em algo que você não planejasse comer. Essas eram regras inegociáveis lá em casa, escritas em pedra. Ele não ligava para caça esportiva nem nada do tipo. Em compensação, éramos quase como um restaurante com um menu monotemático. Bife de veado, linguiça de veado, ensopado de veado, charque de veado, hambúrguer de veado. Nada melhor do que quando os caçadores voltavam dos arrematamentos de caça e 20 e 30 cabeças se enfiavam na nossa casa ou na da minha tia para processar a carne, fazer tamales, contar histórias e rir. Meu pai é o caçula de 6 irmãos e tenho 24 primos de primeiro grau. Eram muitas bocas para alimentar.
Caça e pesca eram atividades tão práticas e necessárias quanto divertidas para a maioria de nós. Todos tínhamos armas. Ganhávamos pistolas pneumáticas de munição bebê no 2º ou 3º ano da faculdade, do fundamental, e rifles no 5º ano, quando a maioria de nós começou a caçar. Segurança com armas de fogo não era brincadeira. Inclusive, não podíamos disparar uma arma que não soubéssemos desmontar, limpar e montar de volta. Quando se cresce caçando, você tem um entendimento bem diferente sobre a realidade das armas. Não é um videogame. Você sabe e sentiu exatamente do que elas são capazes. Para o meu pai e as pessoas com quem caçávamos, a reação diante das armas automáticas e das grandes armas que as pessoas hoje em dia tratam como brinquedo era simples. Quer atirar com esse tipo de arma? Ótimo! É só se alistar nas Forças Armadas. Agora que sou mãe, olho para trás e vejo que igualmente poderosa era a combinação entre as nossas regras familiares sobre caças e armas e o fato de que não nos deixavam assistir a nenhum tipo de violência na TV. Só fui ver um filme com classificação PG com a orientação dos pais aos 15 anos de idade. A ideia de romantizar a violência estava descartada. Não tínhamos videogames violentos naquela época, mas até imagino o que meu pai teria achado deles. Eu amava e me orgulhava dessa parte da história da minha família. E, como a maioria das crianças, supus que todos os que foram criados numa cultura de caça e armas haviam crescido sob as mesmas regras. Mas, quando fiquei um pouco mais velha, percebi que isso não era verdade. Conforme as leis sobre a posse de armas passavam a girar cada vez mais em torno de interesses políticos e polarizações, fiquei mais cética diante do lobby de armas. Observei a NRA, Associação Nacional de Rifles, deixar de ser uma organização ligada a programas de segurança, insignias de mérito e torneios de tiro, ao prato para a caridade virar algo que eu não reconhecia. Por que estavam se posicionando como se representassem famílias como as nossas se não colocavam limites ou parâmetros para a posse responsável de armas? Apesar das minhas crenças, minha família começou a apoiar o lobby das armas, enquanto muitos dos meus amigos e colegas começaram a desprezar toda e qualquer posse de armas. Logo percebi que não tinha lar ideológico ou comunidade sobre esse assunto. Não contava com uma linguagem de natureza selvagem para descrever quão solitária eu me sentia com isso, mas definitivamente foi e é selvagem. No fim do ano passado, eu conversava com um grupo de pessoas num evento e mencionei que meu pai e eu estávamos ansiosos para ensinar meu filho a atirar em pratos. Uma mulher ficou horrorizada e falou: "Muito me espanta que você seja uma amante de armas. Você não parecia fazer esse tipo... Você não parecia fazer o tipo da NRA. Se você leu o comentário dela com agressivo e ácido, então transcrevi com precisão. Havia desprezo e desgosto no rosto dela. Eu respondi: não tenho certeza do que você quis dizer com amante das armas ou do tipo NRA. Ela se endireitou na cadeira e rebateu: se está ensinando seu filho a atirar, imagino que você apoia a posse de armas e NRA. Ali estava a falsa dicotomia. Se eu apoio a posse de armas, estou apoiando a Associação Nacional de Rifles, mas de jeito nenhum não caio nessa. De todas as organizações lobistas que analisei nos últimos 20 anos, nenhuma usou melhor o medo e as falsas dicotomias do que a NRA. Sua retórica atual lança mão do abominável eles e bate o tempo todo na tecla do nós contra eles. Que qualquer um possa comprar qualquer tipo de arma e munição, quando e onde quiser, senão eles vão arrombar sua porta, pegar suas armas, destruir sua liberdade, matar aqueles que amam e acabar com o modelo de americano. Eles estão atrás de nós, eles estão vindo. Esse é o maior monte de merda que já ouvi desde que disseram: se você tem uma arma, qualquer arma, pode muito bem ser o próximo a apertar o gatilho num daqueles horríveis tiroteios em massa. Não e não. Respirei bem fundo para não perder a cabeça. Sorri e respondi: você acertou uma das suas duas suposições. Eu realmente apoio a posse responsável de armas. Não apoio de jeito nenhum a NRA só por apoiar a posse responsável de armas. Ela parecia zangada e confusa.
Mas com tantos tiroteios nas escolas, não entendo por que você não apoia o controle de armas. Por favor, querida, eu apoio 100% as leis de armas de fogo defendida pelo senso comum. Acredito na checagem de antecedentes e num período de espera após a compra. Não acho que devesse ser legalizada a venda de armas automáticas, de carregadores alongados ou de balas perfurantes. Não acredito no porte em universidades. Nessa hora, ela estava bem raivosa e estourou. Ou você apoia as armas ou não apoia. Como eu já vinha trabalhando nesse livro, falei o que senti e minha vida toda, mas tinha medo de dizer ou não sabia como. Juntei a maior empatia possível e disse: sei que esse é um tema difícil e perturbador, mas acho que você não está me escutando. Eu não vou participar de um debate em que esse problema acabe reduzindo, ou você apoia as armas ou não apoia. Ele é importante demais. Se quiser conversar um pouco mais sobre isso, eu ficaria bem feliz. E não vou me chocar se descobrirmos que sentimos raiva e medo pelos mesmos motivos. A mulher pediu licença e saiu desabalada dali. Ela provavelmente me odeia. O grupinho de pessoas de pé ali conosco pode me odiar. Você pode me odiar. Quem vai saber? Nem sempre é como um final feliz de algum filme, mas eu aceito, desde que seja verdadeiro. E por que esse final funciona pra mim? Eu sabia exatamente o que podia ter dito naquela hora para parecer a queridinha do grupo. Podia ter traído as minhas verdadeiras crenças e num piscar de olhos virar a heroína da história. Podia ter simplesmente evitado o confronto. Você não precisa ser um Sherlock Holmes para saber que todos naquele grupo eram contrários a armas e também a, no mínimo, conversas desconfortáveis sobre o assunto. Eu também podia ter escolhido ficar calada, ou podia ter perdido a cabeça. Em vez disso, eu pertenci a mim mesma. Fiz o melhor que pude para rechaçar o argumento, ou isso ou aquilo. Escolhi me firmar em um campo aberto, longe da segurança de bunker ideológico daquele espaço, e agi com decência. Fui respeitosa com ela e comigo mesma. Eu me senti sozinha na natureza selvagem, mas tudo bem. Podem não ter gostado de mim, e isso não foi tão legal, mas eu resisti na minha integridade. E talvez o grupo tenha se sentido traído pela minha resposta ou pela minha vontade de entrar em um assunto difícil, mas ainda assim, e isso é o mais importante, eu não me traí. Saber que é possível avançar sozinho pela natureza selvagem, que é possível permanecer fiel às próprias crenças, confiar em si mesmo e sobreviver. Isso é o verdadeiro pertencimento. Amanhã a gente vai ler, na página 83, o subtítulo Chefe de Gabinete. E agora, para finalizar a nossa leitura do dia, eu vou tirar uma mensagenzinha aqui. Espero que faça sentido para vocês e para mim. Tchan, tchan, tchan. Alguns dias só precisamos ter foco no relevante. E o melhor, quem decide o relevante é você. Muito bom. Gente linda, um ótimo dia para vocês. Uma extraordinária terça-feira. A gente se encontra amanhã, nesse mesmo horário aqui, para continuarmos a nossa leitura, a nossa viagem pelo mundo da Brené. Um beijo e até amanhã!